Bem, pessoal, olá, mais uma vez a gente está aí procurando dar aquelas respostas que vocês precisam relativo ao material que a gente tem postado lá na plataforma, entendeu? Então assim, ó, hoje nós vamos mais uma vez debater, ou vou de uma maneira bem sucinta também devido ao tempo, responder as perguntas anteriores, que essas perguntas elas têm como tópico os capítulos 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 sobre biologia e suas particularidades e o capítulo 2 versando mais sobre as características gerais dos seres vivos, entendeu? Então é o seguinte, a pergunta número 1 é uma pergunta que na aula anterior a gente já conversou sobre ela. Nós conversamos isso também ao vivo, digamos assim, né, na sala de aula, relacionando o experimento dos camarões e sua alimentação. Que a pergunta ela tem essa identificação. Numa experiência controlada, qual é o objetivo do grupo de controle? O objetivo do grupo de controle é um só, é um imperativo, é uma ordem. Não ter alteração nenhuma, ou seja, ele vai manter os fatores seguindo seu curso natural. Essas alterações, para depois proporcionar um conflito saudável entre o grupo de controle e o grupo experimental, as alterações elas vão ser propostas pelo grupo experimental. A questão número 2, ela diz o seguinte, ela fala sobre o papel dos espermatozoides. Ela diz que até o século XVII, o papel dos espermatozoides na fertilização do óvulo, ele não era totalmente reconhecido. Aí coube, em 1785, ao cientista italiano, nós já até conversamos sobre esse cara aí, o Lázaro Spallanzani, o que ele fez? Ele questionou se o vapor desses espermatozoides, eles poderiam, de certa forma, promover o desenvolvimento do óvulo. Então, a nossa pergunta, ela versa sobre um fragmento do texto dele, onde ele diz o seguinte, que ele procurou separar o espermatozoide propriamente dito do vapor do sêmen, e aí o que ele fez? Ele colocou os embriões ali para ver se realmente ia ser proporcionado o desenvolvimento. Então, esse fragmento origina, esse fragmento do texto origina a pergunta que é o seguinte, dentro dessa etapa do método científico, que exemplo ele está proporcionando aí? Então, é o exemplo de planejamento de experimento. É o planejamento do experimento, ou seja, ele foi lá, ele pensou o seguinte, como que eu posso organizar isso? Então, ele separou, como eu falei anteriormente, separou o sêmen do vapor dele propriamente dito. Tá ok? A próxima pergunta, ela tem como referência um experimento que alguns estudantes fizeram, né, procurando traduzir a pergunta, onde eles separaram ratos e qual o objetivo que eles fizeram? Eles procuraram ver se a falta de alguma vitamina na alimentação desses ratos ia ocasionar algum tipo de problema. Então eles separaram esses ratos, depois de um tempo, né, subtraindo essa vitamina, eles notaram que os pelos dos ratos começaram a cair. O que eles notaram com isso? Que, com certeza, a falta de vitamina estava proporcionando alguma influência no pelo desses ratos. Aí a pergunta, ela versa sobre isso. Se realmente a maneira como eles trabalharam nesse experimento está correta ou não, para justificar. Na realidade, está errada. Porque eles precisavam também, dentro desse experimento, o exemplo que eles utilizaram anteriormente, estava relacionado ao grupo experimental, eles estavam promovendo a alteração de alguns fatores, mas eles precisavam de um grupo de controle. Então a resposta, né, estava errado porque faltou o grupo de controle, ou seja, o grupo que vai, como eu falei anteriormente, dentro da sua definição, manter as situações usuais da rotina daquele rato e depois proporcionar aquele confronto saudável entre o grupo de controle e o grupo experimental. Próxima pergunta, gente, ela está relacionada à teoria da evolução. Teoria da evolução, vocês já estão dando aula, né? Tem como seu grande nome Charles Darwin, ela fala sobre a questão do meio selecionar os mais fortes e esses mais fortes terem condições, né, dadas as respostas a esse meio, dadas as adaptações, perpetuar sua espécie. Então, ela diz o seguinte, que essa teoria ela tem sido muito questionada nos Estados Unidos e que até algumas escolas não estão mais
definindo isso como uma teoria. Isso serve para que a gente possa fomentar a pergunta, que é: o que é uma teoria? Nós já falamos sobre isso na sala de aula também, onde nós falamos sobre teoria e leis científicas. Então, a teoria, o que a teoria ela tenta relacionar fenômenos naturais e fazer previsões futuras. Então, ela faz a conjugação desses fenômenos para, em cima disso, ter uma resposta futura em relação a esses fenômenos. Já as leis, o que acontece? Nas leis existe uma regularidade maior desses fenômenos. Então, para vocês terem uma ideia, recapitulando, quando nós falamos em teoria, nós utilizamos o geocentrismo, né? O que é o geocentrismo, né? Dizia que a Terra era o centro do universo e que os planetas orbitavam ao seu redor. Um pensamento que começou lá com Aristóteles e que teve, digamos assim, a sua égide, a sua confirmação, quando Ptolomeu lançou o livro Almagestro. Então isso era uma teoria. Depois, até hoje, ela está se tornando uma lei, que é o heliocentrismo, ou seja, a estrutura cosmológica tem o Sol como centro do universo. Então, o heliocentrismo, nós conversamos sobre isso, uma teoria que começou com Copérnico, depois ela foi, de certa forma, estruturada, foi expandida pelo pensamento do Kepler e culminou, né, quando o Isaac Newton ofereceu a lei da gravitação universal, que é o modelo que está vigente hoje. Tá ok? A próxima pergunta, ela narra também a experiência de alguns paleontólogos, onde eles observaram um dinossauro nadador e carnívoro, entendeu? E ela diz que o seguinte, que ao longo de 15 metros, esse carnívoro, ele deixou vários pares simétricos de 2 marcas de 3 arranhões, cada uma consecutiva. Então, traduzindo, esse carnívoro, ele estava nadando, entendeu? E ao longo desses 15 metros que ele nadou, ele deixou marcas na areia, no arenito, e eles verificaram que era um nadador carnívoro e era propriamente dito um nadador, devido aos riscos que ficaram na areia. E desses riscos, entendeu? Houve uma passada de 2,5 metros, tá? Que é uma experiência isolada, e essa experiência isolada, ela serve de referência para a pergunta. Então, que é o seguinte, considerando o fragmento isolado desse texto, o que destaca o tamanho desse dinossauro? Então, o tamanho desse dinossauro, ele é destacado por essa pernada, essa passada dele, de 2,5 metros. Então, a gente vê que ele é um dinossauro grande. Vamos tomar como exemplo eu caminho verticalmente, a minha passada é de 70 centímetros, eu tenho 1,71 m. Se eu fosse fazer uma regra de 3, comparando com a passada do dinossauro, 2,5 metros, daria assim, mais ou menos 6 metros, tá ok? Bom, a próxima pergunta, o próximo texto também, eu estou procurando resumir ele tem relação com as perguntas 6 e 7. Ele fala, né, de certa forma, dos níveis de organização dos seres vivos, destacando como ser vivo ali a borboleta, o cajueiro, o cogumelo, o ser humano, seres não vivos, né, solo, água, sol, onde para mim água e sol, eu já tinha falado isso, né? É complicado dizer que não são não vivos devido à importância deles para a nossa vida, entendeu? Então o que acontece? Destacando que esses seres vivos, eles compartilham características comuns, entendeu? Que mantêm a sua organização. Essas características comuns são importantes, entendeu? No desenvolvimento da sua vida. Então o texto ele fala sobre a presença de várias ações, como reações químicas, entendeu? A capacidade desses animais manter o seu equilíbrio interno estável, mesmo o equilíbrio externo sendo, de certa forma, influenciado, né? Esse equilíbrio favorável, ele vai fazer com que esse animal, né, com que esse ser vivo ele possa produzir energia, ele possa deslocar-se, ou seja, ele possa responder aos estímulos do meio, entendeu? Como que ele vai responder aos estímulos do meio? Utilizando
todos esses mecanismos que servem de sustentação para a vida. Então, o que acontece? Esses mecanismos, gente, eles são estruturas, de certa forma, que elas realizam funções específicas no nosso corpo. E esse ser, ele vai desenvolver-se, entendeu? Dentro do seu ciclo de vida, né? Vai nascer, vai crescer, vai morrer, entendeu? Carregando as características dos seus ancestrais, entendeu? Ele vai carregar essas características, visando a perpetuação da espécie. Então aqui, basicamente, eu procurei traduzir um pouco o texto, né, colocando algumas palavras, outras vocês vão ver aí, que de certa forma elas ajudam a gente a conceituar algumas definições dentro da organização dos seres vivos. Então, o que nós pegamos ali? Nós temos o metabolismo, que é uma conceituação. Onde está esse metabolismo no texto? Tá? Quando a gente fala das reações químicas, todas as reações químicas que o nosso organismo realiza, né? Tá dentro desse conceito de metabolismo. Movimento, outro conceito, quando fala em deslocar-se. Reatividade, outro conceito. Voltamos mais uma vez ali para a questão das reações químicas, cujo produto também, um dos produtos, a obtenção da energia, né? Depois, nós temos o crescimento, quando o texto fala aí do desenvolvimento desse ser que nasce e passa por todo um processo até chegar à idade adulta. E reprodução é o outro conceito, quando, de certa forma, está se relacionando à perpetuação da espécie. A próxima pergunta relacionada a esse texto também é: quais os níveis de organização que nós encontramos nesse texto? Então, nós temos 4 níveis de organização, do micro para o macro, entendeu? Crescente, nós temos célula, quando fala de unidade básica, nós temos órgãos, e esses órgãos, no texto, ele está intrínseco, porque o texto ele fala de estruturas complexas que realizam determinadas funções no organismo. Essas estruturas são os sistemas. Os sistemas são compostos por órgãos. E, por último, o indivíduo. Então, nós temos ali a célula, que compõe os órgãos, que compõe o sistema, que formam um indivíduo. A última está parecida com a outra que nós já debatemos, entendeu? Que está relacionada. Anterior, a gente falou sobre a capacidade das bactérias reagirem aos antibióticos. Essa é a capacidade dos insetos reagirem aos inseticidas sintéticos. O que são esses inseticidas sintéticos? São aqueles produzidos artificialmente nos laboratórios. E aqui, né, o texto ele exemplifica o quê? Que a partir de 1964, 140 espécies sofreram mutações, foram resistindo a esses inseticidas. E destas, 80 são vetores de doenças. Inclusive a do gênero Anopheles, melhor dizendo. Então, esse gênero é de um mosquito muito conhecido aqui no Brasil, que tem um clima tropical e subtropical, que é o mosquito prego. Esse gênero, ele é causador, ele é vetor da malária. Então, mais uma vez, fazendo um pequeno link, como a gente fez na aula passada com o Covid-19, hoje, mesmo diante de toda a resistência de alguns cientistas, de algumas autoridades sanitárias relativas à questão da hidroxicloroquina, a hidroxicloroquina trata a malária e hoje também está tendo um bom resultado no pessoal que está se tratando do Covid. Tá bem? Então, assim, ó, a pergunta: qual é o papel dos inseticidas nesse processo? Eles selecionam os indivíduos que vão se tornando mais fortes e esses, ao se reproduzirem, passam essa resistência para gerações futuras. Tá bem? Então, pessoal, essa é a nossa aula. Como eu falei para vocês, a gente tem que, né, dar uma metralhadora nas palavras devido ao tempo. Nosso sistema de gravação não é lá grandes coisas. Mas termino com um pensamento do Lavoisier, que diz o seguinte, vocês conhecem muito bem: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vamos pegar
a frase, ou melhor, a palavra final transforma. Esse é o momento de transformação, entendeu? Essa experiência que a gente está vivendo é uma experiência de transformação, mas que isso seja para nos transformar numa pessoa cada vez maior. Uma pessoa, né, voltando para a questão da seleção natural, que saiba dar respostas cada vez mais atrativas ao meio. E isso com certeza vai proporcionar o nosso crescimento. Tá bom? Abração, tudo de bom para vocês. Valeu!